Olá, muito boa tarde. Há festas de referência nas famílias, grupos e instituições, nomeadamente as religiosas. Nestas semanas sucedem-se dias especiais na Igreja Católica, seja em torno do mês de maio, seja nas celebrações que marcam o fim do tempo pascal, que acontece este domingo com o Pentecostes. O que significa e os textos da Bíblia que se referem a esta festa vão agora ser analisados pelos convidados do programa Eclésia, o padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego Luís Alberto, pároco de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. E sendo uma festa de relevância, esta do Pentecostes, que se assinala este domingo, vamos aproveitar o contexto do mês de maio para começar com uma referência à presença do tema mariano, de Fátima, em muitas localidades, em muitas paróquias, nomeadamente esta aqui em Lisboa, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde é pároco o cônego Luís Alberto. O que é que está para além do nome nesta paróquia que a liga Fátima? Está muita coisa, está a fé de todos os cristãos desta comunidade, está as origens da própria paróquia que está a celebrar este ano os seus 80 anos. E, portanto, se nós nos lembrarmos de 38, que foi o ano de inauguração da Igreja, lembramos-nos que nessa altura ir a Fátima era uma aventura que demorava um dia inteiro, não é? Às vezes, criar o ambiente de Fátima, portanto, em Lisboa. É quase um santuário alternativo na origem e há, de facto, muita gente que, para além das pessoas que viviam na paróquia, que vinham de fora e que, por dificuldade de deslocação a Fátima, tinham a Igreja de Fátima como uma referência para a sua fé. Muitos batismos, muitos casamentos, números hoje impensáveis, mas só para ter uma ideia, nos anos 30, 40, tanto 40, 50, havia mais de 600 batizados por ano naquela paróquia. E casamentos mais de 400, portanto era assim uma loucura, digamos assim. Nem sei como é que conseguiam fazer, encaixarem tanto durante o ano. Isto para dizer que Fátima ainda hoje mantém um bocadinho aquela paróquia, esta referência, por causa exatamente dos pais que casaram ali, que foram batizados ali, dos avós que ali casaram e, portanto, as gerações seguintes muitas vezes vão ali mas fazer os seus próprios sacramentos de iniciação cristã, um bocadinho devido a isso. Agora, a Fátima está intimamente ligada ao tempo pascal, por causa do mês de maio, e, portanto, também ao Pentecostes. O Pentecostes nem sempre calha no mês de maio, porque, como sabemos, a Páscoa é uma festa móvel, mas Maria é indissociável da Igreja, e o Pentecostes é a grande festa da Igreja, é a festa do Espírito. E Maria lá estava à espera dele. Também era uma das que estava. Juntamente com os apóstolos. Com os apóstolos. O próprio templo, que emerge ali nas avenidas novas da cidade de Lisboa, o ambiente artístico também que tem, os vitrais, as esculturas, dão também uma configuração muito, muito, muito própria. É uma igreja única nesse sentido, portanto... Das primeiras da nova arquitetura religiosa. Da nova arquitetura é a primeira. Eu creio que é mesmo no país a primeira dedicada a Nossa Senhora de Fátima, que não era a dedicação original da Igreja quando começou a ser pensada. E, portanto, o cardeal Serjeira escolheu na altura o que havia de melhor em termos de artistas, desde o arquiteto Pardal Monteiro até o Almada Negreiros, que tem ali a sua mão naqueles vitrais todos, no batistério, que é uma obra-prima, e até os melhores escultores, Leonardo de Almeida, os irmãos Franco, quer dizer, muita gente, imensa gente, digamos quase a nata da cultura, da produção artística da altura. Alguns até não praticantes, ou mesmo não religiosos, digamos, o cardeal Serjeira foi criticado por causa disso,
mas ele queria uma igreja que fosse bela e, portanto, queria o melhor que havia. E vale a pena, por certo, visitar também agora. Vale. E acrescento só que neste 13 de maio tiveram um concerto Temos um concerto comemorativo das aparições. Do aniversário da vida do Papa, das aparições, portanto, veio o coro do Carmo de Beja e o coro da Catedral de Lisboa foi cantar canções, cânticos de Nossa Senhora, marianos, mas foi um espetáculo, a igreja acabou por encher, apesar da concorrência desleal do Botticelli lá em Fátima. Mas não dava para todos lá, né? Sim. Foi um momento rico, porque não foi só a atuação, foi também a oração. A própria Assembleia participou com os refrões dos cânticos conhecidos, portanto foi de facto um momento bonito. A vitalidade da Igreja também nestes projetos. E o Pentecostes, Padre Armindo Vaz, que celebração é esta que a liturgia propõe para este domingo? Tem tudo a ver com a vitalidade da Igreja. Vem daí, não é? Exatamente. É que sem Espírito não havia propriamente a Igreja. Como diz o patriarca de Antioquia, Inácio IV, um texto conhecido pela maior parte das pessoas, mas que se situaria bem agora aqui, precisamente dando continuidade ao que estava a dizer o cônego Luís Alberto. O patriarca diz: sem o Espírito, Jesus é um morto famoso que ficou no passado. A Igreja é uma organização, entre outras. O Evangelho é apenas uma doutrina. Sem o Espírito. Mas com o Espírito, Jesus é um vivo, presente e atuante que transforma a sociedade para o bem. A Igreja é a comunhão dos crentes à volta dele. O Evangelho é um programa de amor e fraternidade. Portanto, tem tudo a ver com a Igreja. De facto, é disso que nos falam as leituras escolhidas para a liturgia do Pentecostes. E que já vamos analisar. Que ocasião é esta festa do Espírito Santo para uma paróquia, Padre Luís Alberto? Olha, é uma ocasião habitualmente ligada preferencialmente aos crismas que anualmente quase todas as paróquias têm. Mas como são muitas as paróquias, a minha já desistiu de conseguir arranjar um bispo disponível para essa data e fazemos noutra altura, não é? Mas o Espírito Santo também está presente a qualquer dia, presente. Não é? E esta festa do Espírito está muito ligada a esse sacramento, o sacramento do crisma. O próprio ritual do crisma faz menção a isso. E é, de facto, para nós uma festa muito importante, marca o fim do tempo pascal, que é todo ele um tempo do Espírito. Eu agora não me quero meter aqui na área do professor Armindo, mas penso não dizer nenhuma asneira. São Lucas, que é que nos conta o acontecimento de Pentecostes. É um acontecimento extraordinário de descida do Espírito que ele marca como sendo esse início da vida da Igreja. Mas não é a primeira vez, digamos, que o Espírito desce sobre os apóstolos. O próprio o Espírito é o dom da Páscoa, é o dom da ressurreição. No dia de Páscoa, quando Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz-lhes: recebei o Espírito Santo. Depois de os saudar, é isso que ele faz. E o Evangelho que nós vamos ouvir neste domingo de Pentecostes é exatamente o mesmo Evangelho que ouvimos no domingo a seguir à Páscoa, na Pascuela, no domingo da oitava da Páscoa, exatamente para marcar esta unidade. Quer dizer, o Espírito está sempre presente em todo o tempo pascal, em todos os relatos da aparição. É a nova forma de Jesus estar presente também com os seus discípulos. E isso foi inaugurado de forma definitiva com o tempo, com o domingo passado da Ascensão. Não é? E vamos continuar essa análise em pormenor. Antes disso, vamos ouvir esse texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias de domingo. E aqui temos a oportunidade de ouvir esse texto pela voz de Luís Miguel Sintra. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Padre Armindo Vaz, o que tem de específico este texto do evangelista João e em relação aos 3 sinóticos? Ele está situado no próprio domingo da ressurreição de Jesus. E João aproveita para confirmar aquilo que já nos tinha dito no capítulo imediatamente anterior ao relatar a morte de Jesus. João nem diz que Jesus morreu. Claro que para ele morreu, e morreu mesmo, mas o que interessa é a expressão que João usa, que Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Entregou o Espírito, o seu Espírito, entregou ao Pai, de quem o tinha recebido, desde a sua concepção e o seu nascimento, e entregou à comunidade nascente, à Igreja que nascia propriamente aí do seu lado. Ora, agora, neste relato que acabamos de ouvir, João confirma essa afirmação, dizendo que Jesus comunicou o seu Espírito aos apóstolos. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Estamos a ver mesmo que este Espírito Santo está ligado ao próprio Jesus. Mas nós temos que aprofundar ainda mais. Não só está ligado a Jesus, como está também ligado ao Pai. Quem é o Espírito Santo, como nós o costumamos chamar? É uma dimensão de Deus que liga o Pai com o Filho e o Filho com o Pai. Põe o Pai em comunicação com o Filho e vice-versa. Mas essa dimensão de Deus é tão pessoal que nós podemos falar realmente de uma terceira pessoa que liga o Pai com o Filho e o Filho com o Pai. É o amor de Deus que faz circular a relação de Deus com o Pai, do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. É o amor de Deus. Deus que então assim aparece como comunhão, precisamente através do seu Espírito. Ou seja, Deus é transcendente, o que quer dizer que Deus é diferente de todas as realidades humanas e do mundo. É diferente, mas não é incomunicável. Comunica-se também aos humanos. Ora, antes de comunicar-se aos humanos, ele já é comunhão em si próprio. Não é um Deus em si, ou um Deus abstrato, ou um Deus solitário. É um Deus que se comunica e também comunica aos humanos. O Santo Agostinho diz isto de uma forma muito bonita, afirmando no seu tratado sobre a Trindade: o Espírito Santo faz-nos habitar em Deus e faz habitar Deus em nós. Mas é o amor que causa isto. Portanto, o Espírito é Deus como amor. Ou seja, Deus é amor. O Espírito é o amor que faz com que o Pai ame o Filho, que o Filho ame o Pai. E que o Pai e o Filho nos amem a nós. Há pouco o Padre Luís Alberto falava desta ligação ao dia de Páscoa, não é? O Espírito como decorrendo daí. Sim. Na continuidade daquela citação que o Padre Armindo
fez do patriarca ortodoxo, não sei, não me lembro já o nome. Sim. No início de facto, Inácio. o Espírito Santo é que é a alma da Igreja. E o Espírito Santo é que explica toda aquela revolução que acontece na vida dos discípulos, não é? E é a razão de ser da vinda de Jesus ao meio de nós. Nós muitas vezes lembramos e lemos, sobretudo nos batismos, aquela passagem final de Jesus, quando se despede dos apóstolos e lhes diz: ide por todo o mundo, ensinai e batizai, e ficamos presos muito à dimensão do ensino. Talvez porque culturalmente somos muito racionalistas, digamos, e essa dimensão da compreensão é muito importante. Mas Jesus manda fazer duas coisas: ensinai e batizai. E é importante percebermos isto, é que, de facto, a vida cristã é a vida animada pelo Espírito de Jesus. E sem esse Espírito não havia nada. Quer dizer, tínhamos um programa de vida, tínhamos muitos ensinamentos, e a razão de ser da vinda de Jesus ao meio de nós é dar-nos o Espírito Santo. Para ensinar a sermos melhores, para transmitir ensinamentos. Isso podia ter continuado a lógica do Antigo Testamento, de falar através dos profetas, de outros homens, daquilo. Agora, o dar o Espírito, e é algo que ele só pode fazer depois de ressuscitado, depois de fazer a experiência humana toda até ao fim. São João tem aquela passagem bonita em que diz que Jesus, no capítulo 7, diz São João: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu seio jorrarão rios de água viva para a vida eterna. E depois São João explica. E ele falava do Espírito Santo, que eles ainda não tinham recebido e que ele havia de dar aos que acreditassem nele. Portanto, e também não é indiferente que nas palavras finais da cruz, em São João escolha como palavras finais de Jesus, as últimas palavras: tudo está consumado. Quer dizer, a obra chegou ao fim. E o que é que chegou ao fim na obra? Esta capacidade de Jesus nos poder, a partir daí, dar a todos os que acreditamos nele esse dom do Espírito. E essa é a grande novidade da vida cristã. E acrescentar ao Padre Armindo? Só para dizer que a doação do Espírito Santo à Igreja está intrinsecamente ligada ao perdão do pecado. Ao perdão dos pecados. Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O Espírito Santo, dizíamos, é o amor de Deus a circular entre si, nele, e a circular para a Igreja. Ora, onde há amor, não cabe o pecado. O amor destrói o pecado. É por isso que nós encontramos no Novo Testamento constantemente essa afirmação de que Jesus veio para perdoar o pecado. Claro, perdoa porque nos ama. Vamos avançar nesta análise, senão não deixamos de lado os outros dois textos. E já de forma muito breve, pedia-vos o comentário ao texto da primeira leitura, Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde apresenta esse relato do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Este relato está situado no contexto da celebração litúrgica do 50º dia depois da Páscoa por parte dos judeus, que em grego se diz Pentecostés. Era o 50º dia. Nesse dia, o 50º dia depois da Páscoa, nesse dia os judeus celebravam a doação da lei por parte de Deus ao povo de Israel no Monte Sinai, no contexto da celebração da sua aliança com o seu povo. Nesse contexto, o livro do Êxodo fala de barulho, trovões, fogo, o Monte Sinai a arder, um contexto que quer significar uma manifestação da transcendência de Deus. Ora bem, Lucas traz para este relato alguns desses elementos. O fogo, as línguas de fogo, o vento, o barulho, traz também o tema o assombro da gente, a maravilha, o espanto desta multidão, como se refere no livro do Êxodo. Ora bem, com isto, Lucas queria significar o seguinte: também aqui, meus caros cristãos, leitores dos Atos dos Apóstolos, também aqui se trata para nós de uma doação da lei.
só que já não é a lei exterior em tábuas de pedra, como no Sinai. É uma lei interior. A lei do cristão é a lei do Espírito Santo. É a lei que é o Espírito Santo. Isto é o próprio Deus dentro de nós que está a inspirar-nos aquilo que devemos fazer e optar pelo bem em vez de pelo mal. E pedi ao Cônego Luís Alberto que comentasse a segunda leitura, a Epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Eu só queria acrescentar, que não é acrescentar nada, evidentemente, mas é uma referência que me parece, que eu gosto, que é bonita. É que nesta leitura da descida do Espírito Santo, segundo São Lucas, sobre os apóstolos, o espanto deriva de cada um os ouvir falar na sua própria língua. No meu tempo em que eu estudei estas coisas ao nível da exegese, discutia-se se eles falavam diferentes línguas ou se eles falavam a sua própria língua e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas acho que isto é uma leitura muito interessante porque o Espírito é isso que faz. É que mesmo quando nós falamos só a nossa língua e não sabemos falar outra língua, os outros ouvem-nos falar na sua língua. Isso que significa ouvem-nos falar daquilo que são as suas preocupações, daquilo que são as suas inquietações, daquilo que são os seus sonhos. Quer dizer, a palavra de Deus toca no coração de cada um, independentemente da linguagem que se usa. Portanto, a língua, isso acho que é uma referência muito interessante. A segunda leitura mesmo muito brevemente. É dizer que o Espírito é o mesmo e que está em todos. Não só na língua, mas também em tudo aquilo que se faz. Não é? Em todos e, portanto, contribuímos todos para o mesmo Espírito, não se pode contradizer. É o tal Espírito da unidade que permite que todos os povos diferentes, como vai dizer a oração desse dia, estejam unidos na profissão da mesma fé. Portanto, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Espírito. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a analisar os textos da Bíblia deste domingo, o domingo de Pentecostes. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe-nos na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.